capítulo 2, versículo 10. Foi o que nós lemos na aula passada. Amém? Nós podemos fazer uma leitura alternando, tá? Se você quiser ler, fique à vontade. Lê 1, 2, 3 versículos e assim nós vamos fazer toda a leitura. O texto nos diz o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Porque deixaram viver os meninos. 19. Agora está no capítulo 2, versículo 1. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém. Mais uma vez, Senhor, obrigado pela tua palavra. Oramos pedindo o teu esclarecimento, a tua bênção no nosso entendimento. Em nome de Jesus, fala mais uma vez conosco. Amém. Nós começamos o livro de Êxodo, já temos um pouquinho mais de um mês, e uma coisa muito maravilhosa é que Deus sempre fala de um modo diferente, né? A gente pode ler o mesmo capítulo aqui várias vezes e Deus fala de um modo diferente e nós também entendemos de uma maneira ampliada toda vez que nós nos debruçamos sobre o texto. Na semana passada, eu estava aqui no domingo e iniciei no versículo 15 e início do capítulo 2, aqui até o versículo 10, e lendo novamente, estudando novamente, eu pude ver e aprender novas coisas que eu não tinha percebido semana passada. E isso não é um mérito meu, isso é o Senhor que fala de novo com a sua igreja, fala de novo comigo, fala de novo com vocês e nos ensina sobre a sua palavra. E uma alegria que nós temos aqui na comunidade é de estarmos juntos, aprendendo juntos, e aí isso se torna melhor e mais potente, porque nós podemos partilhar o que nós temos ouvido e entendido com uns com os outros, né? Então fique à vontade para poder comentar, poder perguntar, poder falar, tá bom? E eu queria só revisar rapidinho o que nós vimos semana passada, que passou pelo fato de Deus começar a se revelar a esse povo, o seu povo, né?
Então, nós vemos que Êxodo é um livro em que Deus não está mais, como no Gênesis, trabalhando individualmente, como ele agiu na vida de Abraão. Óbvio que ele agiu na vida de toda a família, mas ele se revelou particularmente a Abraão, se revelou particularmente a Isaac, a Jacó, aos irmãos, né, de José, e de uma maneira bem mais profunda a José. E nós vemos que no Êxodo o trabalho de Deus aqui é se revelar gradualmente ao povo, é se revelar não só aos patriarcas, mas a todo o povo, a toda essa comunidade de pessoas que entram no Egito no número de 70 pessoas e agora são centenas, são milhares de pessoas. E aí, quando eu estava estudando o texto, eu usei o livro do Philip Graham Ryken como um dos auxílios, e é legal o modo como ele coloca, que Êxodo é um livro que nós podemos entender que é sobre a salvação de Deus, a salvação de Deus. E nós somos salvos por um motivo e com um objetivo. Nós somos salvos para a glória de Deus. Lembra muito o tema lá do Perspectivas, né? Nós somos salvos para adorar, para que todos os povos o adorem. Então, o Êxodo pode ser resumido dessa maneira. Como eu falei, a gente pode ter várias perspectivas, várias leituras e o Senhor falar conosco de várias maneiras. Mas, de modo geral, é um livro onde Deus opera o resgate e a salvação do seu povo para a sua glória, para que o nome dele seja lembrado, para que o nome dele seja exaltado e adorado e para que o mundo conheça a esse Deus. Assim, você pode perguntar, né? Mas como assim o mundo conhece? Será que o mundo não conhecia Deus? Não. Até porque a gente tem uma grande peleja já milenar em que as pessoas se degladiam, né, para decidir como se chega a Deus, se é por gnose, por conhecimentos secretos e ocultos e misteriosos, iniciáticos, ou se é pela revelação, né? E a gente acredita que é pela revelação, tanto que nós não fizemos o esforço de conhecer Jesus, ele se manifestou a nós, né? Se dependesse de mim, eu não sei se eu ia querer conhecer Jesus, não. Porque a própria Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, e um morto geralmente não toma muitas decisões, né, gente? São só reações químicas de putrefação e decomposição ali quando não tem mais vida. E pensar assim é pensar que o Êxodo é sobre nós, que Jesus ele se revela a nós como Deus foi se revelando ao povo no Êxodo. Tá bom? Outra coisa que nós falamos na semana passada é que uma das coisas principais que Deus começa a despertar no coração daquele povo é o temor. E nós fizemos um paralelo entre temor e medo, né? E o medo de Deus, ele surge humanamente. O medo de Deus ele é uma construção humana. Nós podemos olhar não só na nossa vida cotidiana, nós e outras pessoas e outras religiões que colocam a ideia de um Deus que não é o Deus revelado. E essa ideia de Deus acaba gerando medos no coração do ser humano que paralisam, medos que roubam a vontade de agir, medos que geram inanição. E o temor do Senhor, diferentemente, ele gera a ação. Não existe temor ideológico, entendeu? O temor do Senhor não é uma ideia. Não tem como reunir um monte de pessoas aqui e dar uma palestra atrás da outra durante dias e dezenas de dias sobre o temor de Deus e essas pessoas saírem daqui com a compreensão do que é o temor do Senhor. O temor do Senhor só se compreende na experiência prática. Tanto que Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, diferentemente da lógica informacional e conteudista do nosso tempo, a sabedoria ela é prática. A sabedoria é o conhecimento aplicado na vida real e concreta de uma maneira que glorifique a Deus, de uma maneira que gere vida. E não existe sabedoria teórica, né? Sabedoria teórica é uma invenção de alguns cristãos bem contemporâneos que só falam de sabedoria, né? Mas como o nosso querido apóstolo Tiago fala, muitas vezes essa sabedoria ela é o quê? Carnal, terrena e demoníaca. Porque quando só se fala de sabedoria, é justamente porque não tem se vivido sobre a sabedoria do alto. Então, o temor do Senhor, ele é ensinado e experimentado pela própria revelação de Deus. Então, nós vemos o temor do Senhor na vida das parteiras, que temeram a Deus e não obedeceram Faraó. E aí nós entramos na questão, né? Até que ponto nós obedecemos autoridades que são despóticas, né? Autoritárias e violentas e que querem destruir a vida? E essas parteiras foram lá e falaram, não, Faraó, não tem como parar essas mulheres, né? Imagina, gente, a gente até comentou isso, 2 parteiras para milhares de mulheres tendo filho, toda semana nascendo criança. Coitadas, elas estavam já no limite, é só deixa, cara, Deus está cuidando.
vem um anjo do Senhor e para essas crianças aí que a gente não consegue. E quando o faraó indaga essas mulheres, elas falam, olha, não dá tempo. As mulheres chegam lá, elas são fortes. Imagina, as mulheres eram escravas, mal alimentadas, né? Com trabalhos forçados e as parteiras dizendo que elas eram fortes e tinham os filhos tudo sozinhos. Quando a gente chega, já tiveram filho, já está até no bercinho. E isso mostra a operação da salvação de Deus. E nós vimos outro elemento que é a intervenção de Deus, um Deus que age e intervém na realidade. Foi mais ou menos o que nós começamos a ver na aula passada, que o povo começa a conhecer um Deus que eles ouviam falar desde a história de Abraão, da história de Isaac, e agora, 400 anos depois, eles estão sendo visitados por esse Deus. Só que o curioso é que Deus, que poderia descer, né, da sua glória e se manifestar como nós sabemos que se manifestou em Jesus, exatamente naquele momento ele decidiu não fazer assim. Ele decidiu ir se revelando aos poucos, por meio de operações singelas na vida de pessoas ali, na vida das parteiras, na vida da mãe de Moisés, na vida da irmã de Moisés e especialmente na vida de Moisés. Então Deus vai gradualmente envolvendo esse povo por um processo de mudança de mente e de coração, em que eles aprendem de Deus o que é ter temor de Deus, né? A gente fica confuso porque essa expressão ela foi muito usada dentro da religião cristã para causar medo mesmo, medo nas pessoas, né? Nós temos a ideia, por exemplo, de inferno de uma maneira muito pitoresca. E todo mundo aqui sabe que é um tema muito difícil. E o que é o mais fácil? É você pegar o livro lá da Divina Comédia, de Dante, e dizer que o inferno é aquilo ali, né? Que você vai passar pelos círculos do inferno, cada vez você vai ser torturado mais, por causa, depende do seu pecado. E é uma grande invenção, uma grande ficção, que hoje a gente já entende como fantasia. Mas como é que você tira isso da cabeça das pessoas? Que aquilo ali que está na Divina Comédia é o inferno, né? E eu estou falando disso porque muitas pessoas tentaram se achegar a Deus e se achegar a Jesus com medo da danação e da condenação eterna. E isso não é temor de Deus, porque o temor de Deus ele não paralisa, o temor de Deus gera a ação, porque o temor de Deus faz você conhecer o que se passa no coração de Deus, porque você vira um mago, porque você vira uma pessoa iluminada, não, porque Deus começa a se revelar, né, para você. Deus começa a revelar o seu próprio coração, começa a revelar a sua vontade, e você vai falando, cara, isso é sério. Nossa, isso é muito mais profundo do que eu imaginava. Eu não posso tocar minha vida dessa maneira, não porque eu tenho medo da punição de Deus, é porque agora eu compreendo a grandeza de Deus, né? Outro dia não, muito tempo atrás, eu fui para Alagoas, e aí eu tinha um pouco de desrespeito com o mar, eu posso dizer assim, né? E tudo que era mar eu entrava, né? Eu acho que é a herança do meu pai. Meu pai é um pouco assim, já quase foi de arrasta, como dizem meus alunos adolescentes. E aí eu estava lá nadando, aí peguei uma pranchazinha minúscula e comecei a ficar na prancha, lá na água, e todo mundo na prancha, todo mundo nadando. Quando eu vejo, eu estou num lugar que era bem longe, cara. E aí eu comecei a ficar cansado e tal. E aí eu escorreguei, caí da prancha e falei, não, vou subir de novo. Só que nessa de subir não dava pé, estava fundo pra caramba. E aí eu já estava cansado. E aí quando eu pulei para pegar a prancha, me deu cãibra no braço. E nessa época eu nadava pior do que eu já nado hoje, né? Cara, eu achei que eu ia me afogar. E não dava pé de jeito nenhum, cara. E eu tentando segurar a prancha e meu braço dando cãibra. Fui com outro e a prancha rodando no meu braço assim, ó. Era uma pranchinha de velocidade. Cara, nessa hora eu vi a Bia. Aí a Bia levantou lá. Parece que eu tenho um sexto sentido feminino. Ela levantou lá do outro lado. Eu já vi que ela ficou preocupada. E aí tinha uns surfistas do lado, né? E eu comecei a gritar, né? Eu tava afundando e levantando e tentando nadar e o negócio preso na minha perna, as cordinhas. Mano, que desespero. Eu sei que no final deu certo, chegou um surfista lá e falou, irmão, você tá bem? Eu falei, tô nada bem, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. E aí ele foi remando, eu fui indo. Cara, eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas sonhando com afogamento. Eu deitava para começar a dormir, aí eu começava a dar espasmo na cama, revivendo a cena toda hora, né? Por que eu tô falando do mar, né? Porque hoje eu não tenho medo do mar, né? Poderia ter gerado um trauma, né? Graças a Deus que não, eu ainda entro e tal. A gente foi na praia aqui, ó, fui com meus amigos. Só que a gente foi pro rasinho, lá em Santa Cruz Cabralha, bem no joelho a água. Mas, pois é. Mas eu tava fazendo natação aqui na L2 e a piscina tinha 4 metros, né? Sei lá, 3 metros. Eu sei que era fundo. E devagarzinho eu fui entendendo o negócio. O instrutor fala, vai lá no fundo, agora sobe. E aí foi gerando esse respeito, esse temor, essa consciência da grandeza
né? Que é estar num lugar que você não tem controle e domínio algum, é o mar, cara, né? E você vai experimentando essa realidade, então, assim, mais do que um medo que impede você de entrar na água, você vai desenvolvendo uma consciência da grandeza daquele negócio. Então, para estar no mar, eu tenho que estar alinhado com as minhas limitações, eu tenho que respeitar essa situação, esse contexto, e eu tenho que aprender a nadar, né? Primeiro. Então, eu larguei as aulas, mas um dia eu volto. Onde eu quero chegar com isso? A gente estava estudando um livro com os adolescentes, né? Que é Surpreendido pelo Temor, e ele traz um outro exemplo, que é a cena de um nadador, um mergulhador, ao lado de uma baleia jubarte, né? É bem improvável que ele seja atacado e devorado pela baleia. Mas, mesmo assim, o senso de temor da grandeza daquele animal, que é o maior mamífero que existe, é imenso, imensurável. Ele não ousa ficar, vamos te dar uma furadinha com o meu arpão aqui. Ele não vai fazer isso, né? Porque ele sabe que não tem como comparar as forças, e fora que um ambiente aquático, para ele, não é natural. E quando nós começamos a nos relacionarmos com Deus, começamos a receber a revelação de Deus, duas coisas acontecem. Nós vamos percebendo tudo isso e vamos começando a nos perguntar como eu vivo agora. E a segunda coisa é que o Espírito Santo, que Jesus disse que enviaria, ele vem e testifica de Jesus e vai nos ensinando todas as coisas. Falar assim você vive agora. E é uma obra do Espírito Santo em nós para nos conscientizar desse temor. E eu fiz toda essa introdução para a gente poder entender que o que está acontecendo aqui não é apenas uma narrativa de eventos sobrenaturais com pessoas aleatórias. O que está acontecendo aqui é Deus agindo na vida individual de cada pessoa e agindo no coletivo. Tanto que nós vemos o texto falar o nome de duas parteiras, mas não falar o nome de Faraó. Então, Deus está resgatando cada uma daquelas parteiras e resgatando o seu povo. Deus está resgatando a mãe de Moisés, que não tem nome aqui, mas lá na frente a gente sabe o nome dela, que é Joquebede, mas está resgatando o povo. Deus está resgatando Miriam, colocando já ela para trabalhar, movida pelo temor de Deus. Ela fica acompanhando o menino quando ele está mergulhado no rio. Ela, meu Deus, o que vai ser do meu irmão? Imagina a Joquebede em casa, ficou com a criança 3 meses, até o limite, aí pensou, né, cara, mais um choro dessa criança, mais uma palavrinha aí, né, João? Vão achar e vão matar meu filho. E aí ela entrega o filho ao rio, mas ela entrega o filho a Deus. E quando ela entrega o filho a Deus, ele está sendo entregue para a salvação. E é curioso, e talvez paradoxal, você pensar que ao abrir mão e ao entregar o filho ao rio, que é o que Faraó tinha mandado, né? Joguem os meninos no rio, e ela vai e obedece. Só que ela faz assim, eu vou jogar no rio. Só que eu vou jogar meu filho no rio protegido pela arca. Teve uma mensagem que eu trouxe aqui, que para mim, pelo menos, foi marcante. Até conversei muito com o Gustavo depois sobre isso, que Deus nos coloca no mundo. Jesus diz assim, Pai, lá em João 17, eu não peço que os tire do mundo, mas que os envolva na arca, mas que os livre do mal. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o Evangelho aqui, né? Nós vemos a ação de Deus mostrando, olha como eu opero, olha como eu salvo um por um, mas eu salvo todos, eu preciso de todos, mas eu vou operando individualmente. Quando nós vamos entendendo essa mensagem no nosso coração, nós entendemos que quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, primeiro ele ora a Deus pedindo para que nos livre do mal, porque nós não somos capazes de livrarmos a nós mesmos do mal. Nós precisamos da salvação do Senhor. E é isso que nós vemos aqui no texto de Êxodo. Muitas pessoas envolvidas no resgate e na salvação dessa criança, que seria o libertador do Egito. Olha o tanto de gente envolvida. Deus usou Joquebede, Miriam, e usou a filha de Faraó, cara. Usou a pessoa menos esperada, menos cogitada, até porque o pai dela queria que fossem mortos todos os meninos. A ordem de Faraó era essa. E Deus subverte tanta lógica desse mundo, quando ele nos livra do mal, né? Nos envia ao mundo como ovelhas no meio de lobos, mas ele usa os próprios recursos do mundo para operar a nossa salvação e livramento. Ele usa a filha de Faraó para contradizer o seu próprio pai, né? Porque não só ela resgata o menino do rio, como nós vamos ver mais na frente, né? Ela cria Moisés. E aí, eu queria que a gente se detivesse numa abordagem desse texto um pouco mais
teológica, né, e cristológica. Nós falamos também na nossa aula passada sobre essas possíveis aproximações do texto, essas abordagens. Né? Nós podemos olhar para Êxodo por meio de 5 abordagens, né, 5 aproximações. Primeiro, a aproximação bíblica. Como é que a gente faz uma aproximação bíblica? Entendendo que Êxodo, como eu falei aqui, traz uma só mensagem. É a mensagem da Bíblia inteira. É a mensagem de redenção, é a mensagem de libertação, é a mensagem de Deus resgatando o seu povo. Deus vindo ao encontro da humanidade, Deus vindo ao encontro dessa nação, né, para poder formar para si um povo. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Marcos 7:10, e alguém já puder abrir e ler em Marcos 12:26, nós vamos ver que o próprio Jesus cita o texto de Êxodo, enfatizando essa qualidade, que é uma só mensagem. Marcos 7:10, quem achar pode ler, e Marcos 12:26, quem achar também pode ler. Pesado esse texto, né? Só que Jesus fala isso no contexto, né? O meu ponto aqui é mais do que pensar no conteúdo, é pensar como Jesus se faz valer do Êxodo. Quando a gente entende que um texto ele é bíblico, é que ele faz parte de toda a construção da mensagem, de todo o enredo dessa grande narrativa. Então, o próprio Jesus se refere ao livro de Êxodo, à pessoa de Moisés. Alguém pode ler o Marcos 12:26? Quando Jesus cita aí, né, Moisés, o encontro dele com a sarça ardente, Jesus está validando toda a experiência de Moisés. E mais do que a experiência de Moisés, Jesus está dizendo, olha, Deus é Deus de vivos, né? Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então você começa a ver que a mensagem é uma só, na medida em que Jesus segue promulgando e alertando as pessoas e ensinando a partir da revelação já dada no livro de Êxodo. Eu vou ler aqui Atos 7, do versículo 17 até o 22, quando Lucas narra para a gente o discurso de Estevão. Nós passamos aqui em Gênesis, e quando eu tive o privilégio de dar uma aula aqui sobre Gênesis, e eu usei o discurso de Estevão como uma aula sobre Gênesis. Ele dá uma aula sobre Gênesis aqui, né? Fala, então, meus irmãos, deixa eu ensinar vocês aqui, né? Senta aí que lá vem a história. Vocês esqueceram a figura principal disso tudo é Jesus. E aí no versículo 17 ele diz assim, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. É o que nós acabamos de ler lá em Êxodo 1. Ou seja, é uma só mensagem. Estevão estava lembrando aquelas pessoas do que elas já sabiam que Êxodo narrava. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Olha que curioso, né? Ele fala algo que o próprio livro de Êxodo fala, que Moisés era destacado, né? Mais na frente a gente vai chegar nisso aqui no Êxodo, que ele aprendeu toda a sabedoria dos egípcios. Vocês sabiam que o Egito, nessa época, era uma das maiores nações do mundo, né? Na verdade, muitos dizem que a própria filosofia grega, diga-se filosofia, envolve toda a área de pesquisa e conhecimento da época, né? Filosofia, matemática, a música, que diz muito respeito ao que eu gosto de fazer na vida. E o Egito, ele ensinava outras nações. E você vê que Moisés foi criado dentro do palácio, no núcleo do conhecimento, da sabedoria ali. E ele faz algo da vida dele, o temor do Senhor o leva a agir de uma forma em que ele trata tudo isso como Paulo diz, né? Porque tudo isso eu trato como esterco pelo conhecimento da salvação, pelo conhecimento da mensagem da salvação de Deus. Não é nenhum problema, né? Eu não evito muito, tá, irmãos, o conflito, não. É só quando eu estou aqui que Deus me segura. Mas essa semana nós tivemos uma fala
desatenta de um crente, que dizendo que não é para estudar, né? Dependendo da situação, não estuda não. Vai vender picolé na garagem, que é melhor. E já pensou se Deus tivesse agido assim com Moisés, né? Acho que nem aqui nós estaríamos hoje. Falando, né? Não, Moisés, não vai para a corte do Egito, não, porque você não vai conseguir se salvar, entendeu? Sua mãe não vai conseguir te salvar. E aí não tem nada que eu possa fazer, você vai ser tão influenciado pelo Egito e pela sabedoria do Egito que você vai se perder. Não é isso que nós vemos no texto bíblico. Nós vemos a mãe de Moisés não só enviando o filho para o Egito, mas confiando cegamente na providência de Deus, de que aquele pouco tempo que ele passou com ela, afinal ele foi educado pela mãe, né? E ele passa a ser, provavelmente ali na sua primeira infância ele foi dado, né, a filha de Faraó, mas essa primeira infância é muito importante, pessoal, na formação da personalidade das crianças, né? E alguns conhecimentos eu trago comigo desde essa idade também. Então a gente vê que Moisés foi forjado primeiro no colo da mãe, no conhecimento de Deus e no temor de Deus. E o temor de Deus não é sobre informações que nos fazem ter medo. Mais uma vez, o temor de Deus já existia no coração de Moisés como uma realidade. E quando ele é enviado à corte de Faraó, ele não é enviado para se corromper e se perder e virar um pequeno egípcio, um híbrido, né? Um príncipe mestiço, para quem conhece a referência aí. Ele não é um príncipe mestiço, meio hebreu, meio egípcio, que ele ia usar as artimanhas do Egito para livrar o povo hebreu. Não. Tanto que Moisés chega no Egito, quando ele é enviado, para livrar o povo com sinais e maravilhas de Deus. E quando nós somos enviados à faculdade, alguns não querem mais sair, né, Gustavo? Orem por nós, a gente está fazendo uma seleção aí para o doutorado, tem prova quarta-feira. Estou aqui pela misericórdia, amém. A primeira fase a gente foi aprovado, para a glória de Deus, e agora tem a segunda fase. A gente poderia acreditar nisso, né? Não, a gente não vai para a UNB, não, misericórdia, né? A gente vai para lá, a gente vai perder tudo que a gente tem. Olha que pensamento, eu acho que é um pouco de incredulidade. É medo no lugar do temor. Mas quem sou eu, né, para entender de onde vem tudo isso? A questão é que o próprio Estevão narra para a gente que Moisés tinha conhecimento ali, provavelmente da astronomia egípcia, da matemática egípcia, né, da agricultura. E quando ele sai do Egito aos 40 anos, ele vai para a roça, ele vai cuidar de ovelha. Serviu para alguma coisa? Talvez, mas o conhecimento mais importante de Moisés, ele é uma referência para mim, tá, gente? Eu faço 40 esse ano, eu estou pensando, agora sim, agora começa. Agora eu vou para o deserto cuidar de... Olha só, vai que chega treme a base. Vocês também. Partiu Midian, e aí, cara, a gente vê Deus trabalhando na vida de Moisés com seu sogro Jetro, né? Ele tem a sua esposa, seus filhos, e ali ele fica mais 40 anos. Ele só volta para o Egito depois que ele foi totalmente desintoxicado, acho que ele até esqueceu o que se falava no Egito. Ele volta com 80 anos para resgatar o povo. Ou seja, gente, para quem acha que já está mofando na prateleira, a sua hora é agora, né? A minha hora é agora. Galera de 84 aí, ó, se prepara. E nós vemos Deus mantendo essa homogeneidade de mensagem ao longo de toda a Escritura. Então, essa abordagem bíblica, ela é para fortalecer a nossa fé. A abordagem histórica, eu acredito que nós não precisamos de trabalhar ela agora, mas ela diz respeito a qual é o nível de historicidade e de conhecimento factual de todo esse acontecimento do Êxodo, né? Existem muitas discussões sobre quando isso aconteceu, se foi no século XIII ou XV a.C. Não há muitos registros, né, egípcios. Na verdade, não há praticamente nenhum, até porque os egípcios não relatavam as suas derrotas. Eles eram um povo que eles matavam as pessoas, como foi falado aqui pelo Gustavo, pela Cíntia, apagando o nome delas dos seus registros, né? Então, nada mais bem-vindo do que apagar o nome de Moisés e toda a sua trupe, né? Então, não faz sentido nós buscarmos na história do inimigo a verdade sobre Deus se relacionando com a gente. Nós temos a palavra de Deus. E isso é motivo de muitos conflitos, irmãos, na igreja, né? Muitas pessoas hoje têm sérias dificuldades de olhar para a Escritura e ver a Escritura como testemunho da verdade revelada de Deus. Uma vez eu vi alguém falando assim, mas Deus vai escolher um povo agrário, semita, lá no meio do Oriente Médio para falar para a humanidade que ele existe, né? Falei, por que não? Como é que você faria, né? É você que decide como Deus se revela? E eu gosto de brincar, né? Deus poderia ter se revelado por meio dos chineses, né? Revelado
escolhido os chineses como seu povo. Ou a civilização mais antiga do mundo, ali no continente africano, e escolhido o continente subsaariano, mas Deus escolheu esse povo aqui. E eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu tenho que abrir o meu coração e entender como que Deus fez isso, e por que Deus fez isso, e como eu me encaixo nessa história. Então, mais do que pensar na construção histórica desse povo, eu tenho que pensar, cara, e a minha história? Como minha história, eu, Hugo, me relaciono com essa história aqui. E eu lembro de uma vez que, refletindo sobre essa questão da narrativa de Deus, eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu quero escrever uma fanfic, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, é o que a galera mais atual, né, os adolescentes e jovens, falam de histórias de ficção, é fanfic. Só que quando você está contando uma coisa assim, né, às vezes um comentário de internet pode ser uma fanfic. Né, alguém faz um vídeo falando que passou uma experiência e tal, num show, e foi no camarim do artista, alguém no comentário escreve assim, eu estava lá nesse dia, não sei o que, isso é uma fanfic, entendeu? Ou então quando você está contando uma história para alguém, eu estava afogando lá em Alagoas, não sei o que, pode ser uma fanfic, né, gente? E fanfic também pode ser uma história maior. Existem sites dedicados a postarem fanfics, né? Que nada mais é do que pequenas histórias. E nosso problema maior de todos é que nós passamos a vida tentando escrever fanfics para poder se enquadrar na grande narrativa de Deus. A grande narrativa de Deus é uma só. Ele cria o homem e ele cria o ser humano de uma maneira tão perfeita que de dois sai uma miríade de nações, de povos, de etnias, de línguas, né? E é curioso pensar que até a ciência hoje imagina, e tem provas científicas disso, que todos viemos de uma única mulher. Olha só que loucura, né? E aí você vê que assim Deus cria povos, nações, etnias e línguas para adorá-lo. Então, o desejo de Deus é que todos os povos o sirvam, o adorem, o celebrem. Isso começa no Êxodo, Deus começando com um povo. E olha o tanto que já somos hoje, né? Aqui tem gente de toda tribo, língua e nação. Se você fizer aqueles exames aí, qual é o nome que fala? De genética aí, que né, genera, sei lá. Você vai ver o tanto de sangue de gente diferente que tem. Deve ter gente com DNA turco aqui, português, espanhol, africano, indígena. Isso é a graça de Deus. E quando a gente pensa na nossa história, o nosso individualismo nos leva a pensar, cara, então, eu sou meu Deus, né? Falar igual meu tio carioca lá, teu corpo é teu mestre, tua cabeça é teu guia, né? Ou seja, eu invento a minha história, eu sei onde eu vou chegar. Será? E a gente vai, assim, escrevendo fanfics, ficções, né? E a gente cria vários projetos na vida, várias histórias ficcionais, acreditando que agora vai dar certo. Não, agora vai dar certo esse novo trabalho, esse novo projeto, esse novo lugar que eu vou morar, esse novo livro que eu estou lendo, essa nova pessoa que agora é meu amigo. E quase sempre a gente se frustra, porque a gente exclui a árvore. Onde que um ramo exclui a árvore? Qual a lógica disso, né? No livro de João, nós lemos Jesus falando, em mim vocês vão dar muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. O ramo que não está em mim, eu nem preciso fazer nada, ele cai e seca, e morre. Então, toda vez que nós bolamos uma fanfic nova, você ouve um vídeo aí, vê uma aula, uma palestra, alguém põe na sua cabeça, porque você tem que dormir, como é que é? Você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Eu sempre bato nessa tecla, que eu detesto esse discurso, né? Você tem que estudar enquanto eles descansam, dormir enquanto... trabalhar enquanto eles dormem, que mais, gente? Sei lá. É um monte de abobrinha dizendo assim, olha, tudo se trata do seu poder, do que você pode fazer. Não importa se amanhã você tombar e tiver um câncer, ou se você tiver um burnout, é o preço do sucesso. E aí a gente vai escrevendo essas fanfics e não se preocupa em qual é a verdadeira história, a única história real, a única história possível em que minha vida se encaixa. E é dela que eu quero fazer parte. Eu quero estar nessa videira que é Jesus. Eu quero um dia chegar na eternidade e Deus falar, nossa, Hugo. Claro que Jesus não vai falar, nossa, Hugo, né? Mas, como você é difícil, cara. Quantas fanfics. Mas, olha só, no final aqui, olha só, tá vendo essa vírgula? É tu. Olha que maravilha. Nessa história toda que eu estou escrevendo desde a fundação do mundo, essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula bem pretinha aqui, ó. É tu. Tá vendo? Fininha. Olha que maravilha. Eu vi isso do Senhor Jesus, cara. Olha que glória. Claro que é uma metáfora, né, pessoal? Mas vocês imaginam que é mais importante você se preocupar qual é o seu lugar, o seu papel nessa grande história do período que, meu Deus, eu não vejo nada sobre Moisés. Não, então eu não vou mais ler nada sobre Moisés. Olha que... Meu Deus do céu, é igual às vezes chegam as pessoas, então, como tem muita gente dizendo muita coisa sobre vários assuntos, eu não vou para nenhum, não vou seguir nada. É mesmo, nossa, que decisão inteligente, né, cara? Meu Deus do céu, que sabedoria.
Quer dizer, então, porque a gente batiza adulto, aí ele batiza criança, sei lá, outro nem batiza, ou batiza 2 vezes, aí você não vai batizar nenhum. Olha só que decisão sagaz, né? Parece uma artimanha, né, de fugir da história, da verdade. E, às vezes, nós tomamos decisões parecidas, né? E, quando a gente sai da abordagem histórica, nós nos deparamos com a abordagem teológica, que diz respeito a como nós vemos e entendemos o próprio Deus. Todos nós vamos ter, durante a nossa vida, um processo longo, demorado e quase uma montanha-russa na nossa relação do conhecimento de Deus. Porque nós ficamos entre o conhecer sobre Deus e o conhecer de Deus. Né? Eu, talvez, conheço mais sobre o Gustavo, e a Adriana conhece mais do Gustavo, porque ela sabe coisas que nós nunca saberemos, graças a Deus. E ela vive coisas que nós nunca viveremos, graças a Deus também. Deus é bom. O problema, irmãos, é que quando nós falamos do Senhor, é triste pensar que algumas pessoas saberão de coisas, ou saberão de Deus, coisas que nós nunca saberemos. Isso tem a ver com a nossa falta de relacionamento com Deus. E a gente fica muito inclinado a querer saber sobre Deus, e nós conhecemos pouco de Deus, que nos envolvemos pouco com Ele. Outro dia eu conversava com o Natan sobre como que é difícil para a gente, eu acho que para mim isso é um grande desafio, não organizar a nossa vida de acordo com as demandas. Se os egípcios aqui estavam torturando o povo, estavam empurrando o trabalho forçado, enchendo essas pessoas de demandas, Deus estava entrando com uma nova realidade, dizendo, olha, não vivam de acordo com as demandas, com o que eles estão mandando vocês fazerem. Olha, agora tem uma nova lógica. Mas mandaram matar os meninos. Não. Antes de servir as demandas, você tem que servir ao Senhor. Você vive pelo princípio da obediência ou pelo princípio do sacrifício? Quantas vezes, irmãos, nós acordamos e o nosso dia começa com sacrifícios? Não começa com obediência. Não começa com devoção a Deus, não começa com 2 minutos de oração, não começa com nenhum glória a Deus, o sol nasceu, não existe, porque as demandas nos devoram, porque os açoites do Egito já estão nas nossas costas, entendeu? Porque os boletos, né, já estão lá cobrando o seu pagamento, e tudo isso é muito justo e louvável, mas isso não diz respeito ao reino de Deus, à história de Deus. Então não pago mais boleto, paga na hora certa, ué. Né? Você vai trabalhar na hora certa, você começa a trabalhar assim que acorda, o celular já manda na sua vida, acorda, meu Deus, deixa eu ver aqui o que é que eu tenho hoje. Mas isso não é uma acusação, sabe, pessoal? Nós somos vítimas. Esses hebreus aqui no Egito eram vítimas. E por sermos vítimas e quase sempre impotentes, é que o Senhor envia o seu resgatador. É por isso que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Porque antes de falar, o Gão, de novo, hein? Já acordou, já foi resolver problema. Jamais, isso daí é mais fácil o Gustavo falar isso. Agora, Jesus, meu filho, toma mais misericórdia, tenta de novo, cara. Vocês acham que nossa referência de Jesus é essa? Deveria. Porque quando nós temos uma teologia correta, um entendimento correto de Deus, é assim que nós vemos Deus olhando para nós. Imagina o Joãozinho, João Pedro ou a Malu, né, Gilson? Acorda de manhã e não escova o dente. Olha que coisa horrorosa. Vocês me desrespeitam. Vocês não me dão orgulho. Fez xixi na cama, que horror. Qual pai e mãe faz isso, meu Deus, com criança? Você não comeu tudo. Nossa, na próxima eu te tiro dessa casa e te lanço nas trevas, no frio. Não é nessa hora. Cara, é tão difícil para a gente olhar para Jesus e imaginar que Ele todas as manhãs te trata como o Gilson trata o João Pedro, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tem medo de Deus e não temor de Deus. A gente não conhece o Deus que a gente serve. E o segundo é que a gente não quer ser o João Pedro. A gente acha que a gente é outra coisa, entendeu? Que nós nos relacionamos com Jesus como um pré-Jesus. Eu sou quase Jesus, por isso que Jesus vai me castigar, Ele vai ficar sempre no meu pé. Jesus já me libertou e agora eu tenho que me virar. Onde é que você leu isso aqui na Bíblia? Você foi liberto ontem e hoje você precisa tudo de novo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim que ele, imagina só, cara, o Paulo que foi prisioneiro, que foi ao 3º céu, que teve dons mais que todo mundo, ele disse assim, eu sou o maior dos pecadores. Cara, se ele é o maior, eu não sei onde eu estou nessa história. Se Paulo, que trabalhou tanto para o Senhor, conheceu Jesus dessa maneira, é o maior dos pecadores, o que sobra para mim, né? E quando nós vamos tendo essa compreensão bíblica, nós vamos tendo a compreensão histórica e teológica, nós começamos a colocar não só
Deus na nossa mente, no lugar de Deus, nós não temos capacidade de fazer isso, nós vamos nos colocando nós no nosso lugar, entendeu? O conhecimento de Deus faz o efeito de nos colocar no nosso lugar. Por mais que a gente queira colocar Deus em um determinado lugar, que esse esforço de colocar Deus num determinado lugar é para que a gente possa colocar as pessoas no lugar delas. Dizer o que Deus faz. Deus vai te pegar. Deus mandou dizer isso. Deus faz isso aqui. Deus não quer que você faça aquilo outro. E como eu falei, o trabalho de resgate de Deus vai salvando cada um, e cada um vai entregando seus dons. As parteiras parem crianças, a mãe cuida do filho, a irmãzinha ajuda a cuidar, depois Miriam vira uma serva de Deus, que é braço direito de Moisés junto de Arão, no resgate do povo ao longo do Êxodo, mas cada coisa no seu tempo. Quando Miriam é criança, Miriam é criança. Quando nós somos levados diante de Deus, Paulo diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, e que nós vamos crescendo gradualmente para conhecer qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E a gente, conversando essa semana, ficou encucado com esse texto, né? Porque a gente conhece quantas dimensões, pessoal? Né? Conhece a largura, conhece a altura e a profundidade, e o comprimento, três dimensões. E Paulo vai lá e mede a profundidade. Aí são 4 dimensões, ou seja, não está nem no nosso alcance. É só por revelação de Deus, para conhecer a profundidade do amor de Deus. Então, existem povos e pessoas que conhecem a Deus de uma maneira escassa, e o nosso trabalho é sermos esse embaixador, essa embaixatriz do reino de Deus, fala, vamos para mais profundo, vamos mais para profundidade. Jesus não é uma ideia, não é conhecimento sobre Jesus, vamos conhecer Jesus. E isso é fazer com que as pessoas vivam um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a melhor teologia que existe, né? A única que funciona, que faz você se ver no seu lugar, mais do que colocar Deus em um determinado lugar, de um determinado tamanho. E é teológica essa abordagem também, porque é uma história sobre Deus se revelando, e Êxodo é um livro centrado em Deus, que trata da misericórdia, da justiça, da santidade, da glória do Deus Todo-Poderoso, salvando o povo. Sempre que você pensar em um Deus justo, santo, todo-poderoso, pense que ele está salvando. Porque lá em João 3, todo mundo decora o 16, mas não decora o 17. Que Jesus disse que eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio de mim. E nós gostamos de falar os textos pela metade, porque dificilmente acorda e lê a Bíblia, né? Aí quando lê a caixinha de promessa, ou o aplicativo agora, né? Joga o versículo do dia. Gente, não é crítica, tá, pessoal? É só para a gente ver o nosso lugar, como está difícil. Mas nós estamos juntos aqui, nós perseveramos juntos. A penúltima abordagem é a cristológica, e ela talvez para nós seja a mais importante. Toda a sua leitura bíblica, eu queria só um pouquinho de água aqui. Estou igual o Gilson um dia pregando. Essa história é antiga, outro dia eu conto. Acho que o Gilson devia ter 16 anos, já pregava o rapaz, aí é uma benção. Me deram água, ele estava lá com a boca colando, e o pessoal repreende Jesus, essa fúria. E eu tô desidratando. Minha garrafa ficou na mochila. Tadinho, nos dias do Gilson, não sei se a Valéria estava lá, e ele não abria mais a boca no meio do culto. Tá igual o Michel Temer, né? Uma pastilha. Gilson, é porque... Essa é a diferença, pessoal, do conhecimento sobre e do conhecimento de. Tá vendo? A gente pode fazer essas piadas desde... Tá vendo? E nem autorização precisa. Olha só que coisa. 24 anos aí de amizade. Gente, é brincadeira. Esse é meu irmão amado. Tadinho, não chegou nesse nível, não. O Gilson não chegou nesse nível, não, tá? Eu já estava quase igual aqui, ó, pedindo uma pastilha. Pessoal, e é tão maravilhoso a gente ter essa liberdade, inclusive, né, com o nosso Senhor amado, que nós entendemos que isso é mediante Jesus, né?
Por isso que eu falo dessa leitura cristológica, essa abordagem cristológica, porque não tem como ler Êxodo sem entender que é um livro que aponta para Cristo. E são muitos os momentos em que nós vemos Jesus, né? O fato da criança ser perseguida, eu já falei isso na aula passada, né? Que Faraó vai emitir o decreto para que todos os meninos sejam mortos. Isso é uma figura, né? Já é uma amostra do que aconteceria com o próprio Jesus, que quando ele nasce, Herodes envia um decreto para que todos os meninos até 2 anos sejam mortos. E qual é o lugar que Moisés é enviado? É ao Egito. Em Oséias há um texto que diz assim: do Egito chamei meu filho. E por que Deus diz isso lá em Oséias? Porque Jesus foi e passou 2 anos com sua família no Egito. E depois ele volta para Nazaré. E nós vamos vendo vários sinais de Êxodo antecipando a vinda de Cristo. Então, o sentido último e a interpretação final de Êxodo está na pessoa e na obra de Deus, Jesus, o Filho. E a libertação de Israel do Egito antecipava essa salvação realizada uma vez por todas em Jesus Cristo. Se alguém puder ler aqui Lucas 24, 27, eu vou ler aqui o texto de Judas 5, né? Judas só é um capítulo. Então, o Judas no verso 5 e o Lucas 24, 27 apontam para isso. E nós já estamos encerrando, meus irmãos. O Judas 5, ele diz assim, ó: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Ou seja, pereceram no deserto toda a geração que não confiou no Senhor. E esse Senhor que Judas ele traz aqui, em algumas traduções diz Jesus, né? Não sei se na sua Bíblia diz Jesus. Judas, versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que Jesus libertou um povo do Egito. E quando Judas fala isso, ele já está fazendo uma interpretação cristológica. Ele já está fazendo a leitura correta de Êxodo, de que o próprio Jesus, o Filho de Deus, estava sendo revelado de uma maneira antecipada, e Paulo também usa essa ilustração de que Jesus foi conhecido na coluna de fogo, na nuvem. É Jesus, né, Cíntia? E quem somos nós para pensar diferente? Nós costumamos, por uma maneira talvez ocidentalizada de pensar, em dividir todas as coisas, né? Em segmentar e falar, não, mas aqui foi Deus, aí aqui foi Jesus, e aqui foi o Espírito Santo, e aqui foi não sei quem. Perdão. E nós esquecemos que não é sobre como nós pensamos, é sobre como Deus se revela. E se Deus usa os seus servos, né, como usou Judas, para falar sobre esse entendimento que a igreja primitiva, que Judas e os apóstolos tinham, de que Jesus resgata um povo no Êxodo, nós começamos a ver que Cristo é o agente de salvação no Êxodo. Isso é muito sério. Porque a Bíblia diz que Ele é a essência de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e nele nós nos movemos e existimos. E não há salvação fora de Jesus. E o mais profundo de tudo isso é que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, porque Ele não estaria em operação no êxodo do povo no Egito. E alguém achou Lucas 24? Lucas 24, 27. Amém. Jesus, após ressuscitar, encontra os 2 discípulos ali no caminho de Emaús e ele expõe a Escritura, dizendo, olha só eu aqui, né? Então, expondo a Escritura, desde os patriarcas e Moisés, Jesus está mostrando como que ele está presente ali. Eu estava outro dia ouvindo um podcast e um dos irmãos comentou assim, né, cara, o que eu não daria para ouvir essa exposição de Jesus, né? Ele mostrando ponto a ponto na Escritura que apontava sobre ele, né? Aqueles 2 foram muito privilegiados, cara. Exatamente. Imagina Jesus. O próprio Jesus falando, então, gente, vem cá, olha, abre a Bíblia. Eu estou aqui. Olha eu aqui. Aí aqueles 2 ainda chegam na hora da janta. Pois é, cara. Aí quando Jesus vai embora, aí eles, oxe, era ele. Olha só. Meu Deus, parece o Chicó e o João Grilo, né? 2 avoados.
Mas não é muito diferente da gente não, pessoal. Eu estou há 39 anos e é Deus aqui, é Deus ali, e Deus aparece, Deus usou minha mãe é uma Joquebede da vida aí. Eu nasci prematuro, pessoal, sei nem como eu estou de pé aqui hoje, é só milagre. 2 transplantes de rim, é milagre mesmo, né? Ou seja, todos esses eventos que Deus faz, não é sobre vocês, é sobre a glória dele, né? E aí você vai vendo que Deus está com você e está te enviando para o Egito e te resgatando do Egito, e usa uma Joquebede, usa uma Miriam, e sempre vai usar mais mulheres, viu, gente? A gente tem que aceitar isso como homens, que é a nossa condição. Né? Usa as suas servas ali para serem as primeiras a avisar, mas a melhor coisa, pessoal, é saber que Jesus está em todos os momentos. Antes de nós o conhecermos, ele já estava nos buscando, nos resgatando e se manifestando em nossa vida. E nos livrando. E a última perspectiva, acho que aqui encerra, é a perspectiva, a abordagem prática. Nós não podemos olhar deslumbrados para o livro de Êxodo e ficar apenas felizes e maravilhados e satisfeitos com essa obra de salvação. Até porque, pessoal, nem todo mundo tem esse conhecimento. E uma das funções e finalidades de termos o texto bíblico é para que possamos avançar no conhecimento e no testemunho da mensagem, para que outras pessoas vivam algo, mas no final vai todo mundo lá, Deus vai dar um jeito. Cara, e vai passar 80 anos da vida na miséria? Né? Vai passar 80 anos ali vivendo uma subvida, porque nós não estamos apresentando o êxodo para essa pessoa. Nós não estamos dizendo que é possível sair do Egito. E pensando só no texto que nós estudamos, na perspectiva e abordagem prática, nós olhamos para Êxodo e vemos o tanto que precisamos de aprender sobre temor do Senhor, como pais, como filhos, e sendo Moisés. Às vezes aqui, alguns de nós já estão Moisés na sua infância, mas alguns ainda são Moisés no berço. Aqui na nossa comunidade tem um monte de Moisés no berço. E quem vai cuidar desse Moisés aí? Cadê as Miriams? Cadê as Joquebede? E os Joquebedes também, né? Tem um monte de Moisés aí para ajudar. Tem um monte de criança para parir. Cadê a Cifra e Poá aqui da igreja, entendeu? É prático. Ou a gente olha para Êxodo e se vê como uma dessas pessoas. Mas eu queria ser Moisés. Então se prepara, que é mais surra que você vai tomar, meu amigo. E você ainda vai... Pois é, aí vai para Midian. É mais surra, mas também é mais honra. E quem escolhe é Deus. Deus não escolheu 10 Moisés, foi um Moisés. Né? O chamado pastoral, outro livro que eu estava lendo, era sobre o modo pastoral que a gente encontra na vida de Moisés. Meu Deus, 80 anos para fazer um pastor, meu Deus do céu. A obediência a Deus e a resistência ao mal, outro princípio prático. Muitas vezes nós vamos nos ver diante de colocações do mundo, da estrutura que nós vivemos, de lideranças e autoridades, que vão nos convidar a praticar o mal, a viver o mal, de verdade. E nós deveremos tomar a decisão, como as parteiras, em resistir o mal e obedecer a Deus. Isso. Glória a Deus. É isso mesmo. Não se aprende. Glória a Deus. Ou seja, a gente é forjado por Deus. E falar, mas eu não sou Moisés. Pois é, mas tem mais lugares de obediência, né? Talvez você seja uma Cifra e uma Poá e vai trazer filhos. Filhos da promessa para esse mundo. Aceite e viva isso. Mas eu quero amamentar, quero cuidar. Então, vai lá, Joquebede, né? Quero discipular. Não, mas eu quero acompanhar e andar junto ali. Vai lá, Miriam. Mas não fique parado. Quem fica parado é porque tem medo de Deus. E quem tem medo de Deus não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Deus é Jesus. Deus é revelado em Jesus.
E nós não temos como ter medo de Jesus. E o último texto que eu quero ler, que eu já passei da hora demais, é 1 Coríntios 10, onde Paulo fala assim, olha, gente, pratiquem toda essa verdade. Por quê? Capítulo 10, versículo 1 de 1 Coríntios. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. De quem que ele está falando aqui? Do povo hebreu no Egito. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Olha só, gente, eles conheceram a revelação de Deus. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, que é uma figura para Jesus. E essa rocha era Cristo. Olha só, Paulo já interpretou cristologicamente o Êxodo aqui. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Gente, saber do Êxodo, a gente está sabendo aqui, né, por tabela, essas pessoas viveram o Êxodo. Elas pisaram lá no chão do deserto sem gastar suas sandálias. E Paulo está dizendo que não é sobre estar no meio da galera, não é estar no rolê do Êxodo. Se você não obedece, porque Deus não se agradou, porque não houve obediência. Você tem tudo favorável na obediência, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eles não entraram no descanso, não entraram na terra prometida. E no versículo 6, Paulo fala, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra, é a palavra que está aqui no meu texto. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Paulo está dizendo que às vezes nós estamos no movimento do Êxodo, mas nosso coração é egípcio. E nossos atos são egípcios. E o nosso Deus é o Egito. Infelizmente. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém? Não é Paulo acusando, é Paulo alertando. É Paulo avisando que, gente, o nosso êxodo é seguir Jesus. Jesus é o nosso Moisés. Esse mundo é nosso? Ah, mas eu quero acumular um patrimônio líquido, e aí se eu ficar ajudando as pessoas, eu não vou acumular. Ah, mas porque meu tempo, minha hora é cara, e se eu ficar visitando, ou me preocupando em mandar mensagem com gente, aí... Ah, mas aí, cara, eu não posso ser amigo de todo mundo, nem Jesus, olha só as ideias, né? E quando nós seguimos Jesus, rumo à Terra Prometida, nós já vivemos como cidadãos da Terra Prometida. Porque, como Paulo falou, eles foram batizados na nuvem, beberam da água da rocha. E por que eles estavam vivendo como se eles não tivessem experimentado nada disso? É. E Jesus é o único que tira, né? Porque Jesus, ele tira tudo do coração para ele morar. Então, essa é a palavra, irmãos. Eu creio que o Senhor falou com cada um de uma maneira especial, tem falado muito comigo nesse livro de Êxodo, que essa mensagem não seja tratada como um privilégio, mas como uma responsabilidade, porque é a revelação de Deus, né, da verdade. Que nós possamos amar mais ao Senhor Jesus. Ele é lindo, maravilhoso, Ele é digno, Ele é o único que merece toda a nossa energia. O Egito não merece. Não deixe o Egito controlar suas demandas, não, a sua vida, sabe? A sua agenda, o seu calendário, seu dinheiro, misericórdia, seus afetos. Você vai perder tempo, vai passar tão rápido, e você vai morrer. E a morte não começa quando o corpo para de respirar, a morte começa quando a gente não está mais em Cristo. Quando o ramo não está na videira, ele seca. Que a gente entenda essa mensagem, não como crítica ou como cobrança, mas como socorro, auxílio. Nós somos filhos de Deus, filhos amados, e Ele está nos esperando, né, de braços abertos. Ele é a coluna de fogo, Ele é a nuvem que está conosco, Ele é a arquinha ali, né? Nós somos bebês ali, é a arquinha que nos protege. E Deus usa pessoas, tá, gente, para operar a nossa salvação. E há um texto de Apocalipse que diz que a salvação vem de Deus, do início ao fim. Você não se salva. Eu lá em Alagoas, eu ia morrer lá. Foi um surfista que veio e me ajudou.
Né? Então receba o jugo de Jesus, é uma boia. Quem acha que o jugo de Jesus é um sarrafo de madeira que vai te afundar, pensa assim, tá? Quando Jesus fala, tomai e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que o meu jugo é suave e meu fardo é leve, porque é uma boia. Então pega a boia. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela revelação da Tua palavra em Cristo, pelo Teu Espírito Santo em nosso meio, nos ajuda a perseverar em amor e comunhão, cuidando uns dos outros, sendo Joquebedes na vida uns dos outros, sendo Cifrá e Puá na vida daqueles que estão para nascer para o reino, sendo, Senhor, Miriam que acompanha, e para aqueles que foram vocacionados e chamados, Pai, para agir como líderes, como pastores, como condutores, e um pouco disso todos nós somos em Ti, que nós possamos aceitar a jornada de um Moisés, que passa por tantas provações, mas em tudo é protegido, guardado e guiado por Deus. Que a nossa vida seja assim para a Tua glória. É o que nós pedimos e te agradecemos nessa manhã. Amém.